Olá pessoal, com esse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso estudo falando agora sobre modelos de trabalho, montagem desses modelos em articuladores semi-ajustáveis e ainda sobre as infraestruturas metálicas e cerâmicas. Nós vamos iniciar por uma breve revisão da prótese fixa, lembrando que a prótese fixa é uma sequência de procedimentos e de etapas interdependentes, em que o sucesso da prótese fixa é diretamente relacionado ao sucesso de cada uma dessas etapas. Então nós vamos iniciar nossos procedimentos pelos preparos dentais, vamos passar pela etapa de moldagem, que pode ser utilizando a técnica de casquete, como nós estamos visualizando aqui, obtendo um molde ou ainda com a técnica de silicone. A partir desses moldes, nós obteremos um modelo de trabalho que nós vamos iniciar o preparo no dia de hoje. Aqui, na sequência, nosso paciente receberá a instalação de provisórias, que sempre serão efetuadas na sequência de uma proteção do complexo dentino pulpar, sempre que o dente for vital, e a partir daqui, nós vamos efetivamente para o motivo da aula de hoje, que será a obtenção desse modelo de trabalho. Bem, sempre a espatulação de gesso deve seguir a correta proporção de pó e de líquido, o que é muito importante para que a gente controle a estabilidade dimensional do nosso modelo. Sempre que possível, essa espatulação deve ser feita de forma mecânica, para que a gente tenha uma mistura mais homogênea, e a partir do vazamento diretamente do modelo, nós teremos que tomar cuidado com alguns detalhes. Vejam que nós estamos fazendo aqui a inserção de uma pequena quantidade de gesso numa das bordas do modelo e utilizando para isso um vibrador mecânico. Quando não for possível a utilização do vibrador mecânico, vamos utilizar uma vibração manual, mas sempre o posicionamento é iniciando sempre pela região dos dentes, fazendo com que haja escoamento de um dos bordos do modelo, seguindo a toda, como nós estamos visualizando aqui, então o gesso está sendo colocado e a vibração está fazendo com que o gesso venha sendo escoando a todas as superfícies oclusais dos dentes. Então, as superfícies dentárias são as primeiras superfícies a serem preenchidas, sempre com bastante vibração, para que a gente diminua a chance de termos bolha. A partir daqui, esse modelo vai ser mantido sobre a bancada nessa posição, ou seja, não se verte o modelo, também para diminuir a possibilidade de bolhas. E a partir daqui, nós já vamos ter a superfície dentária dos dentes reproduzidas no modelo de gesso e que a gente já observa aqui a qualidade da exposição da linha de término e a reprodução dos detalhes dentários. Aqui a gente já observa aquele modelo que nós estamos vendo o vazamento, numa ampliação maior e já com a região do palato recortada, permitindo uma guia, facilitando a guia para que a inserção do troquel, que é a próxima coisa que nós vamos visualizar em seguida. Aqui a gente está visualizando numa ampliação maior a exposição da separação entre a linha de término e o tecido periodontal. Então nós enxergamos nitidamente a região que foi preenchida pelo material de moldagem que promoveu esse afastamento das duas superfícies. A partir daqui nós vamos efetivamente instalar o troquel, ou vamos fazer a etapa que nós chamamos de troquelização desse modelo. Então, esse modelo é posicionado, isso pode ser feito convencionalmente e manualmente, ou utilizando-se, por exemplo, posicionadores de troquel como esse. Toda essa sequência foi obtida num laboratório que tem parceria com a UEPG, com modelos obtidos a partir dos trabalhos da prótese fixa. Então, é o que a gente reflete a nossa realidade da UEPG. Então, o posicionador, ele emite um feixe óptico laser e que você visualiza esse infravermelho aqui, ó, que te permite visualizar exatamente aonde você quer fazer a perfuração. São perfurações paralelas e que devem ser feitas exatamente no centro do dente preparado ou da área que você quer troquelar. A partir daqui, você vira o modelo, você está vendo o modelo aqui de ponta cabeça, né? Então, a parte dentária está aqui, e aqui estão as perfurações obtidas, onde nós vamos posicionar os pinos de troquel, que vão ser afixados nessas regiões perfuradas anteriormente. A partir daqui, nós vamos preparar esse modelo com canaletas e limpando para que a gente possa fazer a complementação do gesso de base. Então, nós vamos instalar cápsulas aqui, que vão ficar inseridas na base do modelo. Olha, elas são encaixadas nos pinos de troquel, permitindo um sistema como se fosse de macho e de fêmea, para que assim facilite o encaixe e o desencaixe dessa guia. Vamos isolar esse gesso, que já apresenta também as canaletas feitas no slide anterior, que a gente viu, com vaselina. E a partir daqui, nós vamos fazer efetivamente o vazamento do gesso. Aqui nós vamos obter a base, e aqui nós podemos encaixar em bases como essa, que nos dão guia, e aqui nós podemos verter o modelo como nós estamos visualizando nesses últimos slides. Então, aqui é o preenchimento final com o gesso da base e o encaixe desse gesso que estava aqui inserido, unido com aquele gesso de base que vai ser cristalizado tudo em conjunto. Quando se finaliza essa cristalização desse gesso, nós podemos facilmente separar em duas partes esse modelo, de tal forma que nós ficamos com as superfícies dentárias separadas da base do modelo, mas podendo encaixá-la facilmente para a montagem do articulador semi-ajustável. Então, continuando aqui as nossas etapas, agora nós vamos individualizar esse troquel. Como que é feita essa individualização? Essa individualização inicia-se pela separação dos elementos a serem troquelizados. Pode ser feito isso com uma serra para troquel, como nós estamos vendo na primeira imagem, essa imagem aqui, que é uma serra manual, convencional, feita da forma mais antiga. Essa serra, nós vamos cuidar para que não haja
danos nem nas superfícies cervicais do preparo, da linha de término, e nem nos dentes próximos, contíguos ao preparo dental. Então, esse é um dos riscos da troquelização, um dos cuidados maiores que nós devemos ter. Nós podemos ainda utilizar discos diamantados específicos para gesso, que permitem, como nós estamos visualizando já aqui, um instrumento rotatório, essa separação. A partir do momento que é separada toda essa parte dentária, então nós vamos poder desencaixar esse pedaço do gesso, que é o que a gente está visualizando aqui, ó, o pino de troquel que a gente colocou, a parte dentária que foi recortada, e aí a parte dos dentes. E isso pode encaixar e desencaixar para facilitar o trabalho do protético na execução da prótese. Ainda continuando, nós precisamos fazer uma delimitação cervical desse troquel, porque agora ele já pode sair na tua mão, o protético pode girá-lo e pode visualizar em todo o perímetro, em toda a extensão do perímetro, para conferir adaptação, para conferir execução, etc. Mas ainda nós não temos uma correta exposição da margem cervical. Então, isso é feito através de um desgaste com brocas do tipo Maxi-Cut, como nós vemos aqui, com uma certa protegendo a região cervical, obtendo uma certa distância dessa região para não ter danos. E depois que nós fazemos essa escavação sob essa região, nós vamos fazer a exposição final com instrumentos afiados, manuais, como por exemplo nós estamos vendo aqui com uma lâmina de bisturi. E a partir daqui nós temos o troquel finalizado. Nesse caso nós temos uma exposição total da região cervical do preparo. Vejam aqui dois elementos troquelados, já ou troquelizados, em que em um deles, nesse premolar, nós visualizamos a exposição da região cervical e no outro ainda não. Vejam a diferença de qualidade, de facilidade dessa exposição para a qualidade final da prótese a ser executada. Vamos observar também que sempre que nós fazemos uma prótese fixa de 3 elementos com 2 pilares, como nós estamos vendo aqui, nós devemos fazer a troquelização desses 2 elementos unidos. Lembram que a gente moldou eles unidos anteriormente com o casquete? Agora, novamente, nós vamos vazar o modelo com eles unidos, da mesma forma. Então, desse jeito que nós estamos vendo aqui, ó, tá o recorte de troquel, os dois saem unidos com o pino de troquelização aqui. Eles unidos, eles recebem essa exposição da margem cervical, como a gente está vendo aqui, com a delimitação dessa linha ali naquela região em vermelho, facilmente, permitindo a visualização para o protético aonde ele vai executar realmente o limite cervical da prótese dentária. Temos também a possibilidade de fazermos esse modelo digitalmente, através de arquivos digitais, como a gente está vendo aqui, que permitem a manipulação com softwares específicos para que a gente delimite essa linha de término, confeccione a prótese da mesma forma no modelo digital. Esse modelo digital também pode ser impresso, formando um modelo em 3D. Então, essa seria uma alternativa que nós também podemos utilizar nessa etapa laboratorial. E assim, dessa forma, nós vamos iniciar a montagem desse modelo no articulador semiajustável. Com essa montagem, nós vamos reproduzir ou simular os movimentos mandibulares, vamos fixar o relacionamento maxilomandibular na posição desejada e necessária para o caso em questão e vamos utilizar essa montagem como diagnóstico, estudo, planejamento e execução do tratamento reabilitador. Ou seja, é muito importante para nós, nesse momento, que a gente tenha uma noção exata do que nós queremos confeccionar para que, nesse momento de diagnóstico, o nosso planejamento seja executado de tal forma que todos os objetivos possam ser concluídos sem que nós tenhamos nenhuma surpresa durante essa execução. Então, essa montagem ela vai ser diferente se nós formos utilizar uma prótese fixa unitária, uma prótese fixa unilateral, próteses fixas bilaterais ou ainda próteses fixas superior e inferior unilaterais ou ainda reabilitação oral. Como que nós vamos fazer para cada um dos casos? Se nós temos uma prótese unitária, a maior parte dos dentes remanescentes está em oclusão e está com uma estabilidade oclusal adequada e sem perda de dimensão. Se nós temos essas condições, nós podemos utilizar MH como a nossa posição de escolha e para a montagem do articulador, nós podemos simplesmente engrenar os dentes na sua posição de MH, sem a presença de nenhum registro interoclusal, esses dentes devem manter a sua estabilidade. Então, como que ele é montado no articulador? Nós vamos fazer esse engrenamento e vamos substituir o modelo de dente preparado pelo modelo de estudo, simplesmente engrenando no modelo de estudo que já está montado no articulador semiajustável. Já, se nós temos uma prótese fixa unilateral, essa prótese fixa vai ser confeccionada num quadrante, mas o outro está estável. Da mesma forma, nós temos estabilidade oclusal e temos uma manutenção da dimensão vertical. Dessa forma, nós podemos ainda utilizar a MH como posição de trabalho. Então, supondo que nós estamos fazendo uma prótese na falta do elemento dental 4 e 6 nesse quadrante, nós vamos preparar o 7 e o 5, podendo ou não preparar o 3. Se nós prepararmos o 7 e o 5, de qualquer forma, aqui nós não teremos mais contato ou estabilidade oclusal, mas nós temos neste lado. E este lado mantém a posição de MH para nós, para o nosso registro. Então, aqui nós já precisaremos da utilização de registros interoclusais. Como que são feitos esses registros? Nós fazemos os preparos dentais, como é o caso que nós estamos visualizando aqui, e após os preparos dentais, confeccionaremos casquetes de transferência, que nada mais são do que casquetes, como os de moldagem, porém sem alívio interno e sem
serem estendidos até a região cervical. Então, nós temos os casquetes de terço médio e terço oclusal. Eles são mantidos em posição, como nós estamos vendo aqui, nos dentes preparados, após o preparo, e sobre eles confecciona-se uma bolinha de Duralay e o paciente oclui em MIH, utilizando a posição dele de estabilidade oclusal em referência dos dentes do outro lado. Dessa forma, nós temos registros oclusais e esse registro oclusal é transferido para o modelo de trabalho e para o articulador da mesma forma, mantendo o modelo antagonista de estudo, que já está montado no articulador, na sua posição, e posicionando o modelo de trabalho com os casquetes de transferência, esses aqui, com esses registros oclusais, ocluindo em relação ao modelo antagonista, de uma forma bastante fácil. Então, como nós estamos vendo aqui, nós mantemos o modelo antagonista para os dois primeiros casos, reforçando essa situação, articulando o modelo de trabalho com o auxílio desses casquetes com o registro de oclusão. E vamos para o terceiro caso, que são as próteses fixas bilaterais, onde as coisas começam a se complicar um pouquinho, porque frequentemente, depois do preparo dos pilares, quando são próteses dos dois lados, nós perdemos essa estabilidade oclusal. Nesse caso, onde não há estabilidade oclusal, a posição de escolha deve ser a RC, ou melhor ainda, a ORC. Nós devemos fazer com que aqui haja uma coincidência entre a MH e a RC, formando uma posição do ORC. Como que nós fazemos isso? Da mesma forma, nós vamos manter a dimensão vertical, as referências de dimensão vertical, pelas coroas provisórias. Isso é uma coisa bastante importante. Como nós vamos fazer isso? Nós faremos efetivamente os preparos dentais. Após os preparos dentais, faremos os mesmos casquetes de transferência, como nós fizemos no caso anterior, e faremos os mesmos registros oclusais sobre esses casquetes no momento da obtenção do modelo de trabalho. Porém, aqui nós não temos mais a referência dos dentes contralaterais para fazer esse registro em posição. Então, como nós fazemos? Nós mantemos as provisórias em posição de um lado e faremos o registro do outro lado. Então, esse lado aqui está obtendo os registros de oclusão, o outro lado está com as provisórias. No momento em que esse registro oclusal está polimerizado, mantém-se esses casquetes com os registros oclusais desse lado, as provisórias são removidas do outro, e agora a dimensão vertical e a referência da oclusão está nesses registros, e nós faremos a mesma coisa do lado contralateral. Então, aqui estão os registros aí obtidos nos dois lados. Esses registros vão ficar assim, realmente. Nós precisamos de uma pequena bolinha de Duralay. É interessante que aqui a gente não ultrapasse o ocupador protético. E essa referência de Duralay vai ser utilizada para a transferência do modelo da mesma forma que nós fizemos anteriormente, mantendo o modelo antagonista e encaixando esse modelo das próteses fixas bilaterais com os registros de oclusão dos dois lados. Ainda nós temos a opção de termos prótese fixa superior e inferior, mas do mesmo lado. Nesse caso, a gente tem a estabilidade oclusal do contralateral, podemos manter a posição em MH, porém, nós não temos como engrenar esses casquetes na oclusal do antagonista, porque as duas oclusais estão preparadas. Vejam esse exemplo. Nós temos preparos aqui no 7 e no 4, e temos a ausência do 5 e do 6 em cima e embaixo. Então, nós temos que fazer uma modificação desses casquetes em forma de cones de resina, para que um cone se encontre com o outro, como nós estamos visualizando aqui, ó, nesse caso. Onde nós temos o antagonista, nós fazemos um registro normal de bolinha de Duralay na superfície oclusal do antagonista. Quando nós temos o antagonista preparado, nós fazemos um cone de resina no superior que se encontra com o cone de resina do inferior e dessa forma nós obtemos novamente registros oclusais através de casquetes de transferência com essa facilidade. E obtemos essa referência para transferir para o modelo no articulador semiajustável. Finalmente, o caso mais complexo, que seria quando todos ou quase todos os dentes, em ambas ou em uma das arcadas, estão preparados. Nesse caso, novamente, a posição escolhida vai ser a ORC, como nós falamos anteriormente, e temos que ter sempre o cuidado da manutenção da dimensão vertical da oclusão. Novamente, essa manutenção da dimensão vertical da oclusão é feita com a manutenção das provisórias, então sempre nós vamos ter essas provisórias de um quadrante, de um hemiarco, posicionadas para que se inicie o registro, mantendo essa posição como referência. Essa posição já foi uma posição das provisórias determinada anteriormente, mantida no articulador semiajustável, mantida em posição durante todas as fases de confecção para que seja considerada a posição ideal. Portanto, ela vai ser reproduzida, replicada para a posição dos definitivos, através da manutenção delas em um hemiarco com o outro hemiarco, com os casquetes de transferência e os registros oclusais, como nós estamos visualizando nessa imagem aqui. Então, nós temos novamente os registros oclusais, os casquetes de transferência superior e inferior de um lado e do outro lado, e isso sendo transmitido replicado no articulador semiajustável. E assim, finalizando o vídeo de hoje, vamos continuar nossos estudos, sempre animados com o nosso conteúdo e continuando a sequência em seguir com a confecção dessas infraestruturas metálicas. Obrigada pela atenção e até o próximo.